E vem conferir uma análise do capítulo 20 de Boruto 2 Blue Vortex. E eu sei, demorei um pouquinho para trazer a análise do capítulo 20 de Boruto, tanto que nas próximas semanas já vai sair o capítulo 21, mas demorei, mas cheguei. Então a partir daí, vamos falar um pouco sobre esse capítulo, que o personagem da capa é o Konohamaru. E além disso, já começa com o Konohamaru, ele tá conversando com a Mitsuri. Na verdade, a Mitsuri vai matar ele, porque para quem não lembra o que aconteceu no capítulo 19, ele termina com a Mitsuri percebendo uma certa traição do Konohamaru e ameaçando ele. Aqui, ela acaba ameaçando ele e colocando ele dentro de uma bola, falando, dentro do seu poder de árvore, falando que ela vai comer ele. Nesse ponto, o Konohamaru lembra o que o Shikamaru falou para ele, falando que tem que convencer eles, que eles são praticamente crianças, e que a partir daí, convencendo eles, ele vai conseguir ganhar a confiança deles. Então ele acaba falando que porque ela quer matar ele, porque ela estava tão feliz há pouco tempo atrás, falando que era o melhor dia da vida dela, qual que era o sentido dela fazer isso, e ela fala que ela tem sentimentos mistos dentro dela, e esses sentimentos fazem com que uma parte dela queira não matar ele, mas a outra parte faz com que ela queira devorar ele. E essa outra parte, nesse momento, está falando mais forte. E ela sente dentro dela que ele é um ponto fraco para ela. Então, ela matando ele, ela vai se livrar dessa fraqueza. Então, o papo acaba não funcionando muito bem nesse começo. E é muito interessante esse papo do começo. Por quê? Porque quando eu vejo essa cena, ela me lembra muito o Visão da Marvel no filme Vingadores, A Era de Ultron, onde ele acaba realmente sendo alguém que acabou de nascer. Então, apesar de ele ter uma consciência de um robô super inteligente, apesar de ele ser uma pessoa que tem uma certa capacidade maior que a maioria, por ele ser uma criança, ele tem uma inocência. Tanto que tem uma frase famosa dele, onde o Visão fala com o Ultron, e o Ultron fala pra ele quem ele pensa que é, ele fala, eu não sei nem quem eu sou, nasci ontem. Eu acho que a Mitsuri entra um pouco nesse ponto. Ela tem os sentimentos mistos dentro dela, por ter uma outra pessoa dentro dela, que sente a mesma coisa que ela, mas ao mesmo tempo, também é um fator de ela ser uma criança. Então pra ela, qualquer sentimento, ele é muito aflorado. Se ela sente felicidade, como ela sentiu quando tá do lado do Konohamaru, ela vai sentir uma felicidade acima do normal, um amor que ela talvez nunca tenha sentido, porque é a primeira vez que ela sente. E o amor é um sentimento muito forte. E o coração partido também é. Então esse misto de sentimentos, considerando que ela é uma criança, é muito interessante como esse conceito é colocado. Trabalhado, não é tão bem feito, mas quando você pensa como um todo, o conceito é muito interessante. Logo depois a gente vai um pouco para a luta do Ryu, e o Ryu acabou ganhando do Mitsuki, e também do outro personagem da Vila da Areia, onde essa luta dele faz com que ele acabe usando a areia de ferro para prender eles e praticamente poder enforcar. Vale destacar, o Ryu ele tem o mesmo poder do Shinki, afinal ele está no corpo do Shinki. O Shinki tem a areia de ferro. A areia de ferro é a areia mais poderosa que tem. Até porque um dos Kages antigos, ele tinha essa areia de ferro, ele era considerado super poderosa, e alguns pontos, se eu não me engano, já falaram até que ela é mais forte do que a areia do Gaara. Não o Ryu, não o Shinki, mas o outro Kazekage, falavam que ele tinha um poder mais forte, e ele ganhou muitas batalhas por causa da sua areia de ferro, que era praticamente indestrutível. E aí, depois que ele faz ele prende os dois, ele acaba fazendo a sua exigência. A sua exigência é que ele pode até soltar os dois e não matar com uma condição: se a Yodo ou a Sarada falarem para ele aonde está a localização do Boruto. Nesse ponto, desesperada, a Yodo pede para a Sarada falar a revelação, falar para ela onde que está o Boruto, e a Sarada fala que não fala. E a partir daí a Yodo fala, eu entendi o que está acontecendo. Você realmente ama o Boruto, você quer muito proteger ele, num ponto onde você não consegue nem perceber suas próprias falhas, porque você confia tão cegamente pela forma como está apaixonado. E ela fala que ela entende isso porque ela está apaixonada pelo Shinki. Então a partir daí ela sabe qual que é esse sentimento. E ela tentando salvar os amigos numa última situação, a Yodo olha pro Ryu e fala, eu vou te falar aonde que está a localização do Boruto, porque ela é uma ótima pessoa com localização. A gente não sabe o nível dela de ter a localização das pessoas, obviamente não é no nível da Ino, do pai da Ino, que era um outro nível, mas ela pode realmente ter esse poder. E também não dá pra entender, já que a gente não conhece tanto esses personagens, porque eles não foram tão trabalhados até aqui, a Yodo principalmente,
A gente não sabe se o nível de localização dela é verdadeiro, se ela tá querendo mentir para enganar o Shink, mas o Ryu, mas como um todo ela joga essa letra para ver se ele acaba soltando os amigos. E depois voltamos para um outro ponto do capítulo, que seria envolvendo o Konohamaru e a Matsuri. A conversa deles continua, a Matsuri está hesitando, até porque o Konohamaru chamou ela de Matsuri. E nesse ponto, quando chamou o nome dela, ele fez com que o sentimento dela se aflorasse mais e ela começasse assim, a chorar. E aí ela fala que vai matar ele de qualquer jeito, e aí o Konohamaru pergunta pra ela: se você vai me matar, se tem tanta certeza que você quer me matar, por que você tá chorando agora? Por que tá gerando esse sentimento? E ela coloca a mão do rosto e ela fala: eu nem sei o que é chorar. Eu nem sei o que é ter esse sentimento. Isso é muito interessante, voltando porque eu falei do começo do capítulo de ela realmente é uma criança. Ela não conhece nenhum sentimentos básicos de uma criança. Então pra ela tudo é uma confusão, a cabeça dela é uma confusão. Nesse ponto, foca no Jura. E o Jura, ele também tá chorando. E a partir daí isso é muito interessante. Porque a gente deixa mais claro que talvez destruindo o Jura, você destrua todos os outros. Porque ninguém mais tá chorando. Nem o Ryu que tá ali do lado, nem nenhum dos outros personagens. Então mostra a ligação que todos têm com o Jura. Talvez os sentimentos que eles têm realmente passem por ele. E isso é interessante. E talvez já dê uma letra que no final o Jura vai querer absorver todo mundo para ele ter o poder máximo. Então isso também é interessante como essa parte deixa claro isso. Porque se todos dependem dele e ele sente o sentimento de todos, todos praticamente são parte dele. Então quando ele completar a sua parte da árvore, ele vai querer absorver todos para ele ter o poder máximo. Afinal, ele é um vilão. Nesse ponto, volta pro Konohamaru e pra Matsuri e o Konohamaru fala: está confusa, dê a sua mão pra mim, que aí a partir daí essa tristeza vai passar. Ela dá a mão numa forma de inocência, e nesse momento que ela dá a mão, ele consegue se soltar um pouco, e ele solta 2 Rasengan ao mesmo tempo, praticamente destruindo o corpo dela e conseguindo se soltar. Só que naquele último momento, quando ele foi dar o Rasengan, ele não consegue, ele olha pra cara dela e ele vê a sua velha amiga, que também é o amor da sua vida. O Jura fala: a Matsuri é realmente muito inocente e o amor acabou destruindo ela. O amor por uma pessoa que ela nem sabe o que acaba sentindo, acaba fazendo com que ela seja completamente derrotada. Mas ele termina falando assim: mas o que fez ela não morrer foi a hesitação do Konohamaru. E aí quando foca no Konohamaru, você vê que ele não conseguiu destruir ela inteiramente. Então esse é um ponto. São 2 sentimentos opostos. Alguém que não entende o amor, mas sente ele, para alguém que vê alguém apaixonado. Porque naquele último minuto, o Konohamaru viu no rosto daquela pessoa, que ele não conhece muito bem, o rosto do amor da vida dele, que é a sua amiga de infância, e ele acaba hesitando de matar ela, ele não mata e ela acaba viva. Então, tanto que o Jura fala: esse foi o maior erro que o Konohamaru poderia fazer, querendo dizer que ela ainda tá viva e que provavelmente ela vai querer vingança mais pra frente. É muito legal como toda essa parte do capítulo se liga muito bem. Logo depois corta pro Ryu e ele não confiou na Yoru depois de ela trair ele pela primeira vez. Ele solta uma lança que perfura ela pelo corpo. A Sarada tenta chegar perto dela, mas ela também é presa pela areia de ferro. Nesse ponto, a Sarada acaba falando que, tentando ver se a Yodo tá bem, e a Yodo fala pra ela: você quer tanto proteger o Boruto, você se preocupa tanto com ele e com o bem dele, e tá com medo dele tá mal, que você acaba até suprimindo o seu próprio poder. E esse poder que está suprimindo, se você soltar, você poderia ser a pessoa que vai alcançar e passar o Boruto e tá do lado dele. Mas para isso você precisa se aceitar. Quando você tirar essa hesitação, você vai conseguir ser a pessoa que ela é. Nesse ponto, ela consegue sentir isso e a areia de ferro acaba desaparecendo. O Ryu fala: o que está acontecendo, isso nunca aconteceu. Quando foca na Sarada, ela soltou o Mangekyo Sharingan, que faz com que agora ela seja uma nova fase do Uchiha, ainda tem um poder máximo. E o capítulo se encerra. Bom, esse é um capítulo mediano, como o Boruto sempre faz, capítulos medianos para ruins como um todo. O que eu gosto desse capítulo é que toda a parte do Konohamaru é muito bem feita. Eu gostei da parte da escrita que envolve eles, da parte do romance entre eles, e essa discussão de uma pessoa que é jovem, uma pessoa que não entende do amor. Esse conceito é muito bom. Esse capítulo, nesse ponto, é bom. É muito bom, do Konohamaru com a Matsuri. A conversa deles, a parte dos sentimentos dos dois serem muito difíceis, porque o Konohamaru odeia aquela pessoa que tá na sua frente, quer matar ela, mas ao mesmo tempo ele viu o amor da vida dele. E por outro lado, tem uma pessoa que acabou de nascer, olha pra ele, sente o amor, mas ao mesmo tempo ela não sabe o que é o amor. É muito legal. E aquele negócio que eu falei do Visão no começo, pra mim ele renasce aqui, como funciona muito bem essa parte. Então pra mim esse é o ponto máximo do capítulo, Konohamaru e Matsuri. Como é desenvolvido, como é falado, as frases do Jura, e mais do que isso, a parte que envolve o amor. Eu gosto de como o amor é um símbolo pra tudo, porque o amor ele é algo muito tênue.
para a pessoa que vive o amor, pode ser algo intenso e incrível, mas para quem perde, é algo terrível. Então, a partir daí, é muito legal como essa metáfora funciona aqui. A parte do Yodo, a parte que envolve a Yodo ou a Sarada, já é mais mediano, não evolui muito, mas no final tem o Mangekyo Sharingan que empolga. Empolga porque é a Sarada, e a Sarada, como o Kishimoto falou recentemente, eu concordo plenamente com ele falou, eu nunca trabalhei bem a Sakura, porque eu acho que eu nunca entendi muito bem o coração de uma jovem, então a partir daí, eu nunca consegui trabalhar bem ela como ela deveria. Diferente do escritor do Boruto. Ele fala, eu acho que consegue escrever muito bem a Sarada. E eu, apesar de que a Sarada poderia ter mais espaço, ser trabalhada melhor, eu concordo. A Sarada é a personagem feminina melhor trabalhada com quase todas as personagens femininas de Naruto, porque realmente ela tem mais espaço, ela tem mais momentos para desenvolver, e eu gosto muito dela. Então, a partir daí, destaque para isso. Para fechar, eu queria falar que você percebeu que não é a parte do Konohamaru. Tudo nesse capítulo envolve amor. Por quê? Porque a Sarada é apaixonada pelo Boruto, e ela não consegue admitir os seus sentimentos para aquela pessoa que ela ama e está a tempo longe. A Yodo fala de amor. Ela fala do amor pelo Shinki, que ela sempre amou ele, ela sempre gostou dele, e agora que ele é aquele companheiro dela de sempre, ele desapareceu. E o amor do Konohamaru Kamatsuri, que eu já falei um pouco aqui. Então o capítulo inteiro é em volta do amor daquelas pessoas que de diferentes de idade, diferentes fases, diferentes momentos, não entendem o amor. Isso eu gostei bastante de um capítulo que é melhor do que o padrão de Boruto, porque Boruto entrega muitos capítulos ruins, esse é melhor do que o padrão pela discussão, pela ideia, pelo caminho que o autor está percorrendo, mas como um todo, eu ainda acho que poderia ser melhor. Curte, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do capítulo 20 de Boruto? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.